Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 81º dia do projeto Conheça Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Segundo Samuel 21, os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merari, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, Meleotita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor. E os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benoni descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate,
Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Segundo Samuel 22, Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastarei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação
e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da pedra, esmaguei-os e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Segundo Samuel 23, as últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los, se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado. Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele, vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno, e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava,
e uma tropa de filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30, e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joaida, era homem valente de Cabzeel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joaida, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebuzai, Uzatita, Zalmon, Aoíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Azamafete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jassem, Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macaatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo eram 37. Segundo Samuel 24, o levantamento do censo. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim, percorreram toda a terra,
e depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam a espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Chegamos ao fim da leitura de nosso 81º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.